2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24. Diz assim: dos judeus recebi 5 vezes os 39 açoites. 3 vezes fui flagelado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite sobre o abismo, viagens a pé, muitas vezes, perigos dos rios, perigos dos salteadores, perigos dos meus irmãos de raça, perigos dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, fadigas e sofrimento, vigílias frequentes, fome e sede, jejum muitas vezes, frio e indigência, sem contar todo o resto, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Feche seus olhos. Senhor, nós cremos na Tua provisão e cremos no Teu livramento. Sabemos que as coisas que adquirimos são passageiras e sabemos também que hoje, Senhor Deus, no estado que o mundo está, é raro encontrarmos algum lugar onde possamos ter refúgio. Nós te pedimos que o Senhor seja o nosso refúgio, em nome de Jesus. Amém. Paulo está falando aqui de todos os livramentos que ele teve. A gente pode achar, à primeira vista, que ele está se gloriando ou se exaltando da sua condição de ter passado por todas essas coisas e está vivo. Mas Paulo está falando de como Deus foi bom com ele através desses livramentos que ele citou. Livramento, pastor. O cara sofreu pra caramba. Sim, livramento. As pessoas têm mania de achar que esse texto fala só do sofrimento, ou que Paulo está dizendo que ele passou por mais coisas do que os outros irmãos. Mas esse texto, na verdade, ele está falando de 2 realidades muito mais profundas. A primeira, Paulo está dizendo que o mundo é uma selva onde não existe lugar seguro. E segundo, que nós somos os selvagens que tornam esse mundo seguro. Irmãos, quando Paulo começa a dizer perigos nos rios, perigos nas cidades, perigos em tal lugar, perigos em tal... ele está dizendo o seguinte: olha, eu viajei pelo mundo todo, e no mundo todo eu tive algum tipo de tribulação. Quer dizer, não existiu um lugar sequer onde Paulo não fosse perseguido, onde ele não passasse por um problema, seja de ordem espiritual ou não, porque ele cita aqui também que ele passou por um naufrágio, pelo melhor, 2 naufrágios. Então, são coisas do cotidiano, do dia a dia, coisas da vida que acometem a gente e a gente às vezes interpreta como um problema imenso e não como uma oportunidade de crescer. Paulo não está reclamando, ele está apenas apontando fatos que atestam que esse mundo não é fácil para ninguém, principalmente se esse alguém for crente. Nós vivemos num mundo romântico, a gente romantiza a vida, e a gente acha que quem anda com Deus não sofre, não corre risco. A grande questão é, para nós, o sofrimento é só um ambiente, e não uma conjugação. Vou explicar. Pastor Eovaldo Ramos é que diz muito isso. O crente não conjuga o verbo sofrer. Mas sofre? Sofre. Mas sofrer para a gente é um ambiente. Por quê? Porque há uma alegria permanente dentro de nós, que não vem de estar em um lugar ou em outro. Esteja você aqui ou na Indonésia, a alegria vai ser a mesma. Esteja você numa prisão ou livre, a alegria vai ser a mesma. Esteja você debaixo de chuva ou debaixo do sol, a alegria vai ser a mesma. O problema é que a gente vive hoje o que as pessoas chamam de ilusão do cenário. O que é a ilusão do cenário? Nós achamos que um lugar aparentemente seguro pode nos guardar dos males do mundo. Nós insistimos em apostar em lugares seguros. Exemplo, nossa casa. Exemplo, extremado, claro, o quartel da polícia militar. Ou então, o bairro onde a gente cresceu. Eu tenho mania de entrar lá no meu bairro e falar assim, quer dizer, no meu subbairro, né? Se daqui para cá, meu irmão, quem manda sou eu. Conheço todos os bandidos que cresceram comigo. Todo mundo aqui manda sou eu.
No entanto, foi roubado no meu bairro. Então, gente, não existe um lugar seguro. A gente pensa que por estar em casa, trancado lá em 7 chaves, existe um lugar seguro. Meu irmão, o homem, nos dias de hoje, criou para si subterfúgios, que são refúgios que aparentemente são bons, mas não resolvem nada. Você quer ver um exemplo? Igreja. A gente está aqui hoje certo de que não vai acontecer nada com a gente. Amém? E eu creio mesmo que não vai acontecer. Mas nada, senão a graça, impede alguém de entrar aqui e causar um transtorno na nossa vida. Essa é a ilusão do cenário. A gente visualiza um cenário e acha que aquele cenário é invencível. Não existe isso. Eu vi um filme chamado O Operário. Eu recomendo que você veja esse filme. É com Christian Bale, o cara que fez o Batman. Nesse filme, ele faz o papel de um operário que há 1 ano não dorme. Se eu não me engano, 1 ano, mais do que isso. Ele não dorme. Então ele está cadavérico. Ele está extremamente doente da cabeça. E a sua relação, o seu relacionamento pessoal se restringe a uma prostituta que ele contrata, não para fazer sexo com ele, mas para fazer companhia a ele. Eventualmente acontecia alguma coisa entre eles. E o filme vai decorrendo, e a solução que ele encontra, vai spoiler, né? A solução que ele encontra para ter segurança, paz, e poder dormir sem que nenhum mal venha sobre ele, é ser preso e ir para uma solitária. Logicamente, dentro de uma solitária, o próprio nome já diz, um lugar onde você fica sozinho, com uma bancada de azulejo, ele só precisava de um travesseiro para botar a cabeça e dormir sem que ninguém atacasse ele ou coisa do tipo. Ilusão, porque segurança pressupõe liberdade, não prisão. Eu só estou plenamente seguro quando eu me sinto livre, porque se segurança para mim for criar um cofre e viver dentro desse cofre, na verdade eu estou criando uma ilusão de segurança, porque para estar seguro eu preciso ser livre, senão a minha condição de trancado num cofre é uma demonstração de insegurança. Porém, se a gente parar para pensar, a gente vai descobrir que não há mesmo lugar seguro no mundo, nem tampouco a gente está salvo dos males do mundo porque a gente é crente. Nós somos crentes porque cremos, não porque estamos imunes, não porque somos indestrutíveis. Somos crentes porque cremos que Deus nos agraciou com essa possibilidade de crer, com esse dom, porque fé é dom de Deus. Mas a verdade é que nós somos pessoas vulneráveis. A Bíblia compara a gente com vasos de barro. Por que um vaso de barro? Porque um vaso de barro você pode quebrar ele, fazer ele de novo, moldar ele de novo, ele é frágil. E quando você desfaz ele e molda ele de novo, ele assume o formato que o oleiro, que é o camarada que move o barro lá, quiser que ele adquira. Então a gente é assim. A gente é um vaso de barro na mão do oleiro, que é Deus. E às vezes acontecem umas coisas dessas, que aconteceram comigo aí, que é Deus falando no megafone dele para a gente entender que não existe lugar seguro. E a mensagem que mais me marcou e que mais ficou dentro do meu coração foi que nada nesse mundo é nosso. Então, quando aquele carro foi embora, eu fiquei pensando, meu carro foi embora. Mas, na verdade, acho que aqueles caras roubaram o carro de Deus. Aquele carro não me pertencia. Então, gente, a gente tem uma visão distorcida dessa questão da nossa vulnerabilidade. Os adolescentes, por exemplo, e jovens, como aqueles que assaltaram a gente, eles acreditam que eles não vão morrer. É por isso que eles fazem uma coisa desse tipo. Nosso corpo é perecível, nossa mente nos prega peças e o nosso coração é enganoso. Que coisa, hein? Resultado, somos muito pequenos e inacreditavelmente destrutíveis e destrutivos. Destrutíveis porque qualquer queda, ferimento ou pancada mais contundente magoa a nossa carne. E destrutivos porque mesmo sabendo que nós somos seres mortais e limitados, nós vivemos como seres eternos. Quando eu digo que não existe lugar seguro, eu estou afirmando que não existe nenhuma garantia de que estaremos a salvo
em qualquer lugar desse planeta. Eu estou afirmando também que não existe força de segurança que possa zerar a possibilidade do mal nos acometer repentinamente. Cadê a polícia lá na hora que eu fui assaltado? E se ela aparecesse? Será que seria bom? Infelizmente, esse mundo é cheio de armadilhas. E a vida é cheia de altos e baixos. Uma hora você está bem, com tudo estabilizado, todas as contas em dia, cheio de autoconfiança. Em um segundo, um evento qualquer pode acabar com a sua vida. Talvez um segundo seja o diferencial entre a vida e a morte nessa terra. Na verdade, um dos fatores que torna o mundo um lugar de insegurança é a violência. E o que é a violência? Violência é um atalho para consumir. Guarda isso. A violência é um atalho para consumir. É uma forma de reafirmação dentro da luta de classes. O falecido bispo Robson Cavalcante, anglicano, ele percebeu que a violência não era simplesmente uma agressão sem fundamento ou o reflexo de uma cidade sem lei, mas que ela era pautada na ânsia de obter poder aquisitivo para consumir o que a mídia e a sociedade de consumo propõe para a gente. Nós não vemos isso claramente porque a gente está sufocado com a tarefa de condenar aquele que rouba e de matar aqueles que traficam. Essa escala, por mais simplória que ela possa parecer, ela rege os pensamentos de gente rica e de gente pobre. Por quê? Porque as pessoas se deparam, tanto os ricos quanto os pobres, com a impossibilidade de adquirir artigos que vão desde um tênis da moda até o mais novo lançamento imobiliário. Então a gente tem os nossos anseios, cada um à sua medida. E aí você vê os crimes bárbaros que acontecem, como por exemplo, aquela mulher que matou lá um dos acionistas da IOC. Matou por quê? Vingança, ciúme. Não, porque o cara tinha uma baita herança para deixar. Dinheiro. A Suzane Richthofen matou os pais por causa da herança. Então os problemas que acontecem no mundo, a violência é fruto de um apelo consumista da mídia, que propõe para a gente que a gente tem que ter tudo. Irmãos, dá para viver, não é pecado ter não, tá? Mas dá para viver muito bem com o essencial. O novo Papa, que assumiu agora, estava falando dele quarta-feira aqui, ele deu algumas declarações bombásticas. Primeiro, o estilo de vida dele arrebentou com todas as expectativas do mundo católico. Por quê? Porque ele era um arcebispo de Buenos Aires e ele desprezou a limusine do arcebispo de Buenos Aires, um motorista, para andar de transporte público, ônibus, metrô. Então o arcebispo de Buenos Aires, que é a maior autoridade eclesiástica em Buenos Aires, está de ônibus, de metrô, misturado com todo mundo. Ele mesmo fazia sua comida. E na arquidiocese de Buenos Aires tinha um apartamento imenso que é disponível para o arcebispo de Buenos Aires. E ele preferia morar num apartamento pequeno. E tudo aquilo que ele recebia, ele repassava para os pobres diretamente. É jesuíta. Fez uma espécie de um voto de pobreza. E agora que ele assumiu o pontificado, no dia da posse, não sei se você percebeu ou se você viu, ele estava todo de branco, de forma simples. E quando o Ratzinger assumiu, o outro Papa, ele estava com uma estola vermelha com pele que ele usava sempre para ocasiões especiais. E o secretário do Vaticano veio colocar essa estola de pele sobre ele. Ele olhou para o menino e falou assim: olha, por que você está me colocando essa estola de pele? Não, porque essa estola de pele o Papa usa nas cerimônias mais pomposas. Aí ele falou: pois eu não preciso dessa estola de pele, fica para você. E agora manda uma notícia para todos os cardeais: o carnaval acabou. E aí todo mundo ficou assombrado, porque eles elegeram uma pessoa que vai totalmente contra o estilo de vida do Vaticano. E a outra afirmação, que também foi bombástica, foi quando ele rompeu o lacre do apartamento papal, que é imenso, e quando o secretário acendeu a luz, ele disse o seguinte: eu não preciso disso aqui, é muito espaço, por que eu vou morar aqui sozinho? Aqui podem morar 300 pessoas, e ao que tudo indica, ele não vai morar na residência papal. E para contrariar todo mundo, ontem pela manhã ele saiu a pé
O motorista teve que enquadrar ele no meio do caminho e levar ele nos bancos para que ele pagasse as contas dele, porque ele mesmo gosta de pagar suas contas e de andar pela rua relacionando com as pessoas. Visitou doentes em hospitais sem nenhum tipo de segurança e voltou para o Vaticano normalmente e disse: vocês vão me ver muito pelas ruas. É enlouquecedor para o católico, não é? Sabe por que esse cara faz isso? Talvez ele tenha entendido que os portões do Vaticano, que a guarda suíça, que é que toma conta do Papa, não pode garantir segurança a ele. Só quem pode garantir segurança a ele é Deus. Eu não entendo pastor que anda de guarda-costa. Entendo. Então, talvez a gente olhe para a violência e ache que a violência acontece só quando alguém te fere fisicamente. Não! A violência é uma atitude. Eu posso agredir você com uma palavra e você se sentir tremendamente violentado. Olha, se eu tivesse rolado na pancada lá com aquele garoto, eu não ia estar tão traumatizado como estar impotente diante de uma arma, sem que ele tivesse me encostado. Porque a violência é uma atitude. Daí a gente pensa: não existe mais lugar seguro, pastor, porque as autoridades não policiam as ruas e porque a justiça é falha. Em parte sim. Porém a violência, não se esqueça disso, é parte integrante do ser humano e é externalizada pela completa falta de noção da ausência, da certeza da existência de um Deus, ou pela diversidade. Nosso senso de justiça, na maioria das vezes, está deturpado e gera mais violência. No meio desse fuzuê todo, uma pessoa me fez uma oferta e eu tive que recusar, porque essa oferta incluía a eliminação dos meninos. Eu falei: não, mas vai estar tudo de volta na mão, tranquilo. Não, porque se eu tomo a vingança na minha mão, eu tiro da mão de Deus. É a vingança de Deus, não é minha. Nietzsche, que era filósofo, ele disse uma vez que você não precisa se transformar num dragão para derrotar outro dragão. Se a gente agir na regra do olho por olho, logo todo mundo vai estar cego, porque isso é um ciclo. Um vai vingar o outro, 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 daqui a pouco acabou para todo mundo. O que é que reverte isso? Um coração com Deus, que se isenta da vingança. A salvação para se criar um lugar seguro não está numa ideia romântica de que o tratamento psicológico, o serviço social, a sociologia, ou seja lá o que for, vai transformar a sociedade no mar de rosa sozinho. Essas coisas são paliativos, não tem efeito curativo, é só um paliativo, é uma coisa que não pode regenerar o ser humano. A única coisa que pode regenerar o ser humano e retirar de dentro dele um anseio por saciar sua fome de vingança e a revolta por ter menos do que acha que deveria ter, é a pregação do Evangelho. Então não adianta eu fazer a cadeira que for na faculdade para poder ajudar as pessoas, porque o que realmente vai transformar a vida das pessoas é a palavra de Deus. Nenhum tipo de conceito sociológico pode mudar a vida dessas pessoas. As pessoas falam: a solução está na educação. Sim, em parte está sim, que o governo não faz o que deveria. E aí quanto menos informação, mais o povo se aliena e mais violento fica. Mas para erradicar a questão da violência e da vingança e do senso de merecimento do ser humano, só Deus. É por isso que Deus levantou cada um de nós como instrumento para a pregação do Evangelho. Não para a vergonha do Evangelho, mas para instrumento da pregação do Evangelho. Os meninos têm como exemplo hoje os grandes traficantes. O cara que o moleque admira é o cara que porta uma AK-47, um R-15, que está de máscara no morro, que bota as motos à disponibilidade dos moleques para dar rolé. Por quê? Porque é uma crise de referencial. A igreja não se contextualiza. A igreja não mostra que é possível ser crente e ser uma pessoa contextualizada, que vive no mundo de hoje sem alienação. Qual a solução então, pastor? Para viver nesse mundo que só apresenta para a gente insegurança e lugares inseguros. A solução é uma só, é ter uma relação segura. Não existe lugar seguro, existe apenas relação segura. E relação segura só com Cristo.
As pessoas ao nosso redor podem nos abandonar. A gente que é casado pode dar uma louca na nossa cabeça de abandonar a nossa esposa, ou a esposa abandonar a gente. Os nossos filhos podem deserdar e ir embora. Nosso pai pode ignorar a gente, nossa mãe pode ignorar a gente, mas Deus nunca, jamais vai desamparar a gente. Nunca! Nunca! Aquele que vem até Ele, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Então é essa relação que torna a gente pessoas seguras, num mundo inseguro. Essa relação inclui viver nesse mundo, tendo as coisas como se a gente não tivesse, mordomia, inclui valorizar e respaldar o outro na sua falta. Eu preciso ajudar aquele que tem menos do que eu. É assim, o que tem menos que eu vai ajudar o que tem menos que ele. E assim por diante. Uma corrente do bem? Não, é o Evangelho. Inclui valorizar, amar o outro muito, independente das suas diferenças. Ouvir o outro, ouvir principalmente as pessoas que não são ouvidas por ninguém. É aquela história, sentar com a pessoa, ela vai falar. Quando ela terminar de falar, ela vai virar para você e vai falar: muito obrigado, Isaac, suas palavras me confortaram muito, e você não disse nada. Por quê? Porque existem pessoas que só precisam falar. A gente também precisa orar muito pelo esclarecimento que vem do céu, para que a gente possa agir na terra, tendo a certeza que a gente está anunciando o reino de Deus e não o nosso. Que o reino que nós estamos edificando não é um reino particular, é um reino eterno de Deus. E por último, deixar Cristo viver em nós e abrir mão da nossa vida. Por quê? Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não é assim que Paulo diz? Quando Paulo diz que o viver é Cristo, ele está dizendo o seguinte: eu não vivo mais, agora é Cristo que vive em mim. Então se Ele mandar eu ir, eu vou, e se Ele mandar eu fazer, eu faço. Sabe por quê, gente? O nosso maior medo nessa vida é o medo de morrer. Mas para morrer, basta estar vivo. Em um segundo, o cara podia ter me matado lá. Hoje vocês vão estar rezando a missa de terceiro dia. Brincadeira. Pascal, que é o pai da teoria das probabilidades, ele disse uma vez uma coisa que se resume nessa frase aqui que eu vou te dizer. Se você opta por viver sem Deus e Ele não existe, ninguém perde nada. Mas se você opta por viver com Ele e Ele realmente existe, você ganha tudo. Quando se tem essa relação segura, o inferno pode vir à tona, tomar conta da sociedade toda, que essa relação te respalda. Você pode perder tudo que tem: carro, iPad, mochila, livro, os livros estão lá, rádio, seja lá o que for. Mas se você tiver uma relação com Jesus, você ainda tem tudo. Mas se você não tiver uma relação com Cristo, ainda que você tenha tudo isso, você não tem nada.